Outra questão do BNDES de 2004, Banca 6 Gran Rio. As pastas abaixo deverão ser arquivadas segundo as regras de alfabetação. Olha lá. Terceiro Seminário Brasileiro de Pesquisa, 20º Congresso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 9º Simpósio de Diretores de Bibliotecas Universitárias da América Latina, 17º Encontro de Indexadores de Periódicos, 15º Encontro Nacional de Informação e Documentação Jurídica. Então, qual vai ser a ordem de arquivamento para esses nomes? Lembrando o seguinte, nomes de eventos, como é que eles são organizados? Eu pego o nome do evento, após eu coloco a edição de realização daquele evento entre parênteses, e se eu tiver informação de local, coloco a informação do local e, por último, a data. Ok? O ano que foi realizado. Necessariamente nessa mesma ordem. Edição de realização do nome do evento, edição de realização entre parênteses, local do evento e ano. Ok? Nessa questão nem está tão difícil porque a banca colocou só a edição de realização do evento. Como nós vamos trabalhar na alfabetação só com o nome do evento, o que nós temos que fazer? Separar a edição de realização dos respectivos eventos. Então, vou trabalhar somente com o nome dos meus eventos. Vamos lá. Eu tenho S, tenho E e C. Então, tudo bem. Congresso Brasileiro de Biblioteconomia. Vai vir primeiro. Espera aí. Deixa eu apagar que ficou feio. 2. O que mais? Agora eu tenho letra E. Encontro de indexadores e encontro nacional. O que vai vir primeiro? Encontro indexadores. Depois vem encontro nacional. Então eu tenho aqui que o meu 4 vai ser seguido do 5. Ok. Agora eu tenho ali simpósio e seminário. Seminário, claro, vai vir na frente de simpósio. Então a minha sequência correta é 2, 4, 5, 1 e 3. Letra C, a resposta correta para essa questão. Ok, pessoal? BNDES 2004, mais uma vez. Assinale a afirmação incorreta a respeito do método de alfabetação para nomes de pessoas. Vamos ler todas e eu vou dizer o porquê de ser e o porquê de não ser. Ok? Não adianta eu chegar aqui e dar só a resposta correta e, nesse caso aqui, não dizer porque não são as outras. Vamos lá. Quando os sobrenomes são iguais, prevalece a ordem alfabética dos prenomes. Ok, isso está correto. De acordo com as regras de alfabetação. Sobrenomes compostos de substantivo e adjetivo, como Monte Verde, não são separados. Também está correto. Sobrenomes iniciados com a palavra Santa, como Santa Cruz, são compostos e não se separam. Ok também. Correta afirmação. Letra D. Títulos que acompanham nomes como general ou ministro são considerados na alfabetação. Está errado. Títulos não são considerados na alfabetação. A resposta que está incorreta é a letra D. E vamos ler a letra E. Nomes orientais, japoneses ou árabes, por exemplo, são registrados exatamente como se apresentam. Ok, isso aí está pertinente, está de acordo. Então, a resposta correta aqui para essa questão, ou seja, a resposta correta de marcar com relação a ser incorreta, de acordo com os métodos de alfabetação, é a letra D. Ok, pessoal? Mais uma questão.
Você recebe a tarefa de organizar um arquivo geográfico por estados. Vamos já destacar para vocês ficarem espertos. As 6 primeiras pastas são Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo, São José dos Campos, Bahia, Itabuna, Rio Grande do Sul, Pelotas, São Paulo, Campinas, Bahia, Salvador. Recapitulando, como vocês estão trabalhando com método geográfico por estado, o que tem que acontecer? As capitais dos estados têm que vir primeiro em relação às outras cidades do mesmo estado. Então vamos fazer a questão? Olha só, vamos considerar que eu tenho Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo. Então estão vendo que eu tenho 3 estados diferentes, ok? Bahia vai vir primeiro, que é com a letra B. Rio Grande do Sul, que é com R, vai vir na frente de São Paulo, que é com S. Então por aí você já sabe como é que vai começar a ser armada a sua sequência. Você já sabe que você tem 2 vezes Bahia, não é? Então, mas como eu estou trabalhando por estado, a capital vai vir na frente. Então, Bahia, Salvador, vai vir na frente de Bahia e Itabuna. Então, a minha sequência começa a ser dada pelos números 6 e 3. Ok? Na sequência de estados, eu tenho Rio Grande do Sul, que vai vir antes de São Paulo. Então, meu Rio Grande do Sul, eu tenho que procurar ali a capital, Porto Alegre. Então, eu vou dar que a minha sequência vai ser número 1. Ok? E eu tenho outro Rio Grande do Sul, Pelotas, mas Porto Alegre vai vir na frente. Então, número 4. E eu tenho São Paulo. Nesse caso, eu não tenho capital para São Paulo. Não tem problema. Eu vou alfabetar as cidades normalmente. Então, Campinas vai vir na frente de São José dos Campos. Qual é a minha sequência correta? 6, 3, 1, 4, 5, 2. Letra D de dado. Ok? Não tem dificuldade. É só saber um pouco de geografia. Estados e capitais. Não tem problema que vocês matam a questão. Questão da UFRJ de 2004. A banca foi o próprio NCE da UFRJ. A natureza dos documentos a serem arquivados e a estrutura da entidade é o que determina o quê? Então, a natureza dos documentos e a estrutura da entidade, o organograma, vai determinar o quê? Meu método de arquivamento. Porque os documentos são organizados nas instituições de acordo com a natureza deles e a estrutura do órgão, da entidade. Isso facilita o método de arquivamento e a forma como os documentos vão ficar dispostos. Isso tudo contribui para o método de arquivamento. Outra questão da UFRJ de 2004. A classificação decimal de Dewey empregada nos arquivos divide o saber humano em, conforme eu falei anteriormente, Dewey classificou o conhecimento humano em 10 grandes classes. Só que nessas 10 grandes classes, 10 classes. Nessas 10 grandes classes, eu tenho 9 classes principais e uma geral. Então, resposta letra E. Outra do FRJ. De acordo com as regras de alfabetação, os sobrenomes que exprimem grau de parentesco não são considerados aonde? Lembrando, sobrenomes que exprimem grau de parentesco não são considerados na alfabetação.
Eles fazem parte do sobrenome, mas eles não são levados em consideração na alfabetação, salvo em caso de nomes iguais. E aí o grau de parentesco vai servir como critério para desempate na ordenação das pastas, ok? Mas, em regra, os sobrenomes, os nomes que exprimem grau de parentesco não são levados em consideração na ordenação alfabética. Ok? Letra C, a resposta para essa questão. Outra questão da UFRJ. Para a organização de uma massa documental constituída especificamente de processos, o arquivista deve utilizar o quê? Que método? Mais uma vez, terceira questão falando disso. Gravem bem. Método numérico. Letra B de bola, a resposta correta para essa questão. Continuando. Essa questão é da Secretaria de Administração do Estado de Tocantins, a SECAD, concurso de 2004, Banca 6 Gran Rio. Indique a única opção correta de arquivamento pelo método alfabético para o nome General Jurandir de Castelo Branco Júnior. Reparem bem que essa questão está trabalhando com 3 regras de arquivamento. General é título. Castelo Branco, sobrenome composto por substantivo e adjetivo. E Júnior, grau de parentesco. 3 regras dentro da teoria arquivística relacionada a métodos de arquivamento. Então, como é que vai ficar ordenado o nome desse cara aí? Sobrenome é composto de substantivo e adjetivo, não se separa. E se tiver grau de parentesco, carrega, vai junto. Então vai ficar Castelo Branco Júnior, vírgula, Jurandir, D, que é o prenome dele, e o título que tem que ser considerado depois, tem que ser colocado depois do prenome entre parênteses. Então, melhor resposta aqui, letra D de dado. Castelo Branco Júnior, vírgula, Jurandir D, entre parênteses, general. Ok, pessoal? Questão da eletronuclear, de 2003. 6 Gran Rio a banca e foi feita a adaptação. Constitui uma desvantagem do método geográfico. Letra A. Necessidade de 2 classificações, local e nome do correspondente. É essa daí a resposta. É uma desvantagem do geográfico. Agora vamos ver por que não são as outras. Expansão ilimitada para as subdivisões dos assuntos. Isso aqui é vantagem do decimal. Método decimal. Limitação de 10 números para a classificação. Isso aqui é desvantagem do decimal. Exigência de duplicidade de pesquisa por ser um método indireto. Isso aqui é desvantagem do numérico. Alta incidência de erros devido à variedade de grafia dos nomes. Isso é desvantagem do alfabético. Estão vendo a importância de se estudar as características dos métodos e as vantagens e desvantagens de cada um? A banca explora isso, com certeza, em provas de concurso. Quando ela está cansada de colocar você para raciocinar em termos de ordem alfabética, que você já está careca de saber, ela quer te pegar por aí, pelas características, vantagens e desvantagens de cada método. Questão seguinte. BNDES 2002, a banca era VUNESP. De acordo com os sistemas de arquivamento definidos por Marilena Leite Paz, pode-se dizer que o método unitermo propicia uma classe de arquivamento
Lembrando que método unitermo é um método que relaciona descritores, ou seja, termos, palavras-chave, a números dos documentos e utiliza ficha para indicar que documentos tratam de determinado assunto. Esse método foi visto no módulo de métodos de arquivamento. Mas, voltando à questão, método unitermo, ele propicia uma classe de arquivamento por assunto e numérica. Então, ele é ideográfico e numérico. Letra D de dado, a resposta correta para essa questão. Continuando. Eletrobras, a questão adaptada, a banca foi INCE da UFRJ. Método de arquivamento no qual as pastas são ordenadas de acordo com o registro de entrada dos correspondentes. Esse aí, as pastas são ordenadas de acordo com o registro de entrada, ou seja, a organização se dá de acordo com o registro de entrada. Isso é método numérico simples, onde as pastas são ordenadas por número, de acordo com a ordem de entrada dos clientes ou correspondentes. Ok? Cada cliente ou correspondente que entra vai recebendo um número numa sequência linear. Ok, pessoal? Letra E. Eletrobras, novamente. Os métodos de arquivamento são responsáveis pelo quê? Método de arquivamento está ligado, claro, especificamente, diretamente, à ordenação dos documentos. Eu não posso ordenar se eu não escolher previamente um critério de ordenação, seja ele numérico, alfabético ou alfanumérico também. São 3 os critérios: numérico, alfabético e alfanumérico. Claro, o alfanumérico não entra em matéria porque ele não é cobrado e nem se usa. Ok? Então, o alfanumérico também configura um critério de escolha de ordenação de documentos, além do alfabético e do numérico, só para conhecimento de vocês. Com esse slide, encerramos o nosso módulo de exercícios de métodos de arquivamento. Obrigado, pessoal, e até a próxima.